Não há árvore boa que dê maus frutos, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelo próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Em Mateus 12:33, nós lemos, foi Lucas 6:43, e Mateus diz assim, o versículo na explicação de Mateus. Olha só o que diz a palavra. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferiram os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Nós, nesses dois contextos bíblicos, encontramos a revelação do ser humano. A revelação em questão do que realmente é uma pessoa que tem a sua vida nas mãos de Deus, que se converteu a Deus, e o que não. O homem bom tira do seu coração coisas boas, e o homem mau tira coisas más. Por mais que tente tirar coisas boas de um coração mau, cedo ou mais tarde se revela. Nós somos como essa árvore. Aí nós temos que ver quais frutos nós temos produzido. Nós somos uma árvore. Se temos produzido os bons frutos ou os maus frutos. E como saber? Nós sabemos sim quando as nossas raízes estão plantadas na boa terra. Quando nós estamos com nossas raízes plantadas na boa terra, que é o Senhor, automaticamente produzimos os bons frutos. Mas quando nossas raízes estão plantadas em nós mesmos, nos nossos conhecimentos, nos nossos conselhos, nos nossos pensamentos, ou plantado em raízes que não é obediência à palavra de Deus, produzimos os maus frutos. Eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento em questão de árvores, mas eu conheço o pé de manga quando ela está dando manga. Tem pessoas que já têm um costume que sabem que aquilo ali é uma mangueira, aquilo ali é uma macieira, sem ter fruto algum. Mas nós que somos leigos nesse assunto, eu digo, no meu caso, eu conheço quando está produzindo fruto. Porque uma mangueira não pode produzir uma macieira, uma maçã. Um pé de limão não pode produzir uma uva. Assim somos nós, no cotidiano, no dia a dia,
e também no que se diz a Deus. Como pode uma pessoa dizer que serve a Deus, que a sua estrutura está enraizada em Deus, e produzir maus frutos? Como pode uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo e alimentar e carregar mágoas dentro do seu coração, ou ter dificuldade de perdoar, ou viver uma vida de desobediência à palavra de Deus? É impossível. É impossível uma pessoa, ela falar que está, quer dizer, falar, ela fala, né? Mas é impossível uma pessoa que está realmente enraizada em Deus e os seus frutos demonstrarem totalmente diferente. Falar que estar com Deus é a coisa mais fácil que existe. Você pode agora repetir comigo assim: eu estou servindo a Deus. Doeu alguma coisa? Mudou algo na sua vida? Claramente que não. Não mudou e nem vai mudar nada. Mas aquele que serve a Deus verdadeiramente, nós conhecemos através dos frutos. Porque a palavra é clara. Não pode, de forma alguma, uma árvore boa produzir maus frutos. E nem uma árvore má produzir bons frutos. De forma alguma isso é possível. E nós conseguimos notar esses frutos, na sua maioria das partes das vezes, é através da palavra. O poder da palavra nos acompanha desde os princípios da criação dos céus, da terra, da figueira amaldiçoada, do profeta que lançou sal sobre as águas e tornaram saudáveis. E a palavra também revela o que realmente está no nosso coração. A boca fala o que está cheio o coração. Então, se nós convivemos com uma pessoa que diz que serve a Deus, mas suas palavras são pessimistas, mas suas palavras são palavras torpes, que causam tropeço, essa pessoa verdadeiramente não está edificada em Cristo. Porque aquele que está edificado em Cristo, suas palavras são unicamente para edificação. Ela traz paz, ela traz crescimento, agrega na vida daquele que ouve, agrega na vida daquele que realmente teme, agrega na vida daquele que precisa ser consolado. Quando nós, semana passada, estávamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo, o que demonstra que realmente é batizado com o Espírito Santo ou não, são os frutos, é essa palavra sendo já revelada. Essa palavra sendo revelada em questão de nós conhecermos o nascido do Espírito, não por obras, mas pelos frutos. É muito fácil, por exemplo, você demonstrar caráter junto ao irmão da igreja, a uma pessoa conhecida. É muito fácil você falar em línguas estranhas, falar o dom da revelação do Senhor para o irmão, para a irmã. É uma coisa fácil de fazer. Mas demonstrar o fruto do Espírito Santo no seu dia a dia é algo que tem que ser automático.
automaticamente, no tempo certo, mostra que o pé de manga é uma mangueira. Automaticamente mostra no tempo certo que o pé de chuchu dá chuchu. Você está entendendo, sim ou não? Então, os frutos demonstram quem realmente você é. Os frutos demonstram realmente quem está dentro de você. E quem está? Eu pergunto a você, o que você carrega verdadeiramente dentro de você? Hoje em dia nós estamos assim, às vezes muito preocupados com a opinião das pessoas, ou olhando demais para a vida das pessoas, esquecemos de olhar para nós mesmos. Esquecemos de olhar para o que realmente está dentro de nós. E o que está dentro de você? O homem bom, do bom tesouro, ele tira de dentro de si, tira o bom tesouro. E o que você tem tirado dentro de você? As pessoas olham para você e têm visto Deus na sua vida. E quando eu digo Deus na sua vida, eu não digo em questão de sinais, de maravilhas, de forma alguma, de milagres, mas eu digo em caráter. Você tem sido exemplo para os seus filhos. Você tem sido exemplo para os seus entes queridos. Você tem sido exemplo no seu dia a dia. Como está o seu coração? Como você realmente é? Você nasceu de Deus ou nasceu de um ministério? Você nasceu do Espírito Santo ou tem carregado, se escondido atrás de uma Bíblia? Eu digo para você, não é simplesmente que frequenta a igreja, mas você é um pastor, você é um líder espiritual que também acompanha essas mensagens. Quem realmente você é? Você já parou para pensar? Talvez nos ocupamos com tantas coisas e esquecemos das coisas principais, a nossa essência. A nossa essência. É dia de reflexão, você refletir. Talvez você está ouvindo essa mensagem, está indo para trabalho, ou está trabalhando nesse exato momento. Mas uma pergunta muito importante porque você deve responder para você mesmo. Quais têm sido os seus frutos? Você tem sido exemplo de vida? E não é exemplo que você tem que ser exemplo, mas tem que ser algo automático dentro de você. Tem que ser algo automático. A palavra de Deus ensina que nós devemos morrer para produzir bons frutos. Morrer não é o morrer fisicamente, mas o morrer para as coisas desse mundo. Diz lá, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. O grão, ele se abre todo e floresce. Ele morre e floresce. Para você produzir bons frutos, a sua velha criatura tem que morrer para os prazeres desse mundo, para que você possa se aproximar de Deus e produzir os frutos do Espírito Santo.
Mas voltando à mesma pergunta, eu quero encerrar essa mensagem. Eu queria que você respondesse e refletisse. Quem é você? Quem é você? Que frutos você tem produzido? Quais frutos você tem entregado no seu dia a dia? Quem é você no seu trabalho? Quem é você nas redes sociais? Quem é você com a sua família? Quem é você? Reflita, tá? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradar, queremos produzir bons frutos, não queremos viver de aparência, mas queremos satisfazer ao Senhor. E isso é possível na obediência à tua santa palavra. Então, Pai, abra o coração desta pessoa para entender que ela precisa morrer para esse mundo, para fazer a tua vontade, para satisfazer ao Senhor. Então molda o coração dele e dela, para que possa te agradar. Eu te peço isso em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.